Bom, Ricardo, após essa entrevista aí com o vereador Olivino Custódio, nós viemos até aqui a coordenação geral do município conversar com o advogado e também coordenador do município, o Carlos Garcia. Carlos, você tomou conhecimento aí a respeito dessas declarações do vereador Olivino Custódio, né? Se manifestando depois, segundo ele, depois de 2 anos e 9 meses, né? Falando dessa situação aí com relação à postura da prefeita, sua motivação para se afastar aí da prefeita Regina Dubay. Como é que você avalia essa situação? Para quem conhece de política, sabe muito bem o que é política, conhece o passado das pessoas. Você sempre mede um político pelo seu passado, né? Então você tem que pegar a vida pregressa dele e verificar com quem que ele andava, com quem que ele anda, com quem que ele já andou, né? Então o que acontece? O Olivino é uma pessoa que ele navega em vários oceanos, né? Todo mundo sabe que ele apoiou o Renato, apoiou o Agostinho, apoiou o Rubens, apoiou o Tauílio, apoiou o Nelson, foi cargo de confiança do Nelson. Então todas essas pessoas estão erradas para ele, né? Então ele sempre fala em Deus, em Deus, em Deus, mas Deus fala que é proibido as pessoas mentirem, né? E quem mente muito tem uma doença chamada mitomania, a mania de mentir sempre, né? E o Olivino Custódio, ele tem esse desespero, essa falta de preparo para ser um parlamentar, até porque se ele é um parlamentar e ele soube de alguma irregularidade, tanto nas administrações de Tauílio, de Rubens, de Nelson e também da Regina, ele como vereador, que foi em outros mandatos e agora, ele deveria no mínimo fazer a denúncia, né? Não se esconder atrás das denúncias, não ficar levando ninguém na GAECO e trazendo e se escondendo atrás das situações para poder mostrar o que ele é. Então, o vereador Olivino, a gente respeita a opinião dele, mas ele devia ter tomado providência na Câmara de Vereadores, apresentar as denúncias, as provas que ele disse que tem, né? Então, eu acredito que é assim que deve ser feito. No mínimo, o Olivino foi omisso no seu exercício do seu mandato. Como vereador, omisso, porque se ele sabia de alguma irregularidade, tanto na época do Rubens, como na época do Tauílio, que ele disse claramente que se afastou de Tauílio e de Rubens, porque existiam coisas erradas. Tanto é que quando teve aquele escândalo da Fundacan, que foi pessoas presas, pessoas processadas e condenadas, ele também estava junto no grupo e não fez nada também. Então, no mínimo, ele devia ter denunciado também, assim como ele poderia ter feito alguma denúncia, se caso houvesse alguma coisa de errado na administração da prefeita Regina Dubay. E quem conhece o passado do Olivino, do Barreiro das Frutas, de Brasília, né, como ele morou muito tempo em Brasília, todo mundo sabe quem que é o passado dele, e aqui na cidade, no ramo financeiro, sabe muito bem quem que é o Olivino Custódio, quais são os calotes que ele andou dando na cidade em outras situações. Todo mundo conhece a vida do Olivino, sabe quem que ele é. E essa mitomia que ele tem de mentir é normal numa pessoa vindo de Olivino Custódio. E toda corte, Marcos, toda corte tem sempre um bobo, e de repente ele pode ser o bobo da corte. Ele comenta na entrevista que ele chegou a avisar a prefeita, que ele teria se afastado porque avisou e a administração não tomou providência a respeito dessa situação. Segundo ele, né? Porque quando eu cheguei aqui em julho de 2013, ele já estava afastado do grupo da Regina. E segundo a prefeita Regina, que eu confio muito nas suas palavras, certo? Assim como o grupo que apoia a Regina, eu confio muito nas pessoas e tenho a confiança que ela está falando a verdade, certo? O Olivino jamais falou isso, pelo contrário, foi o Olivino com outros vereadores que saíram aí visitando empresários. Todo mundo sabe, é uma história pública e notória desde Campo Mourão, que ninguém fala nada. Então todo mundo sabe do comportamento do vereador Olivino, todo mundo sabe o que ele faz, o que ele deixou de fazer, o que ele tem para fazer, certo? Então, ele dentro do meio político, ele é conhecido como raposa felpuda, certo? Por quê? Porque eles fazem as coisas de maneira escondida. Então, se ele tem alguma coisa para denunciar, a porta do Legislativo está ali e a porta do Ministério Público está ali. Todas as denúncias têm que ser feitas, apuradas e será dado um veredito final. Muitas vezes as pessoas acusam, depois são inocentadas e às vezes as pessoas são acusadas e são inocentes. Então, se ele tem alguma denúncia, que providencie a sua denúncia, vá no Ministério Público, vá na Câmara de Vereadores, que o município vai tomar todas as atitudes necessárias para coibir. A prefeita Regina disse para mim que não tinha conhecimento da existência de qualquer tipo de coisa irregular. E ela confessa isso e vai manter essa versão. Então, quer dizer, se a justiça apurar que existe uma coisa irregular, os condenados terão que pagar as suas penas, né? E a prefeita Regina também, se for assim. Então, se o vereador tem alguma coisa pessoal contra o Laércio, contra o Gilberto, contra mim, que venha falar comigo, vai falar com o Gilberto, vai pedir perdão à Regina, certo? Porque, inclusive, a Regina ajudou tanto o Olivino que até a mudança dos dentes dele foi a Regina que pagou para ele estar hoje aqui. Então, a Regina é uma pessoa séria, uma pessoa honesta, jamais vista em Campo Mourão, a filha de Campo Mourão. E ela vai continuar fazendo as coisas da maneira melhor para a população de Campo Mourão. Então, Olivino,
Ele sabe muito bem o que eu estou falando. As pessoas do Barreiro da Fruta, os seus parentes, Livino, assim como Brasília, conhecem muito o seu caráter e a sua pessoa. E as pessoas, às vezes, são falsos profetas que escondem através da palavra do Senhor. E a palavra do Senhor foi feita para ser respeitada e não usada o seu nome, o santo nome em vão. Ele chega a falar em desvio de dinheiro, ele chega a falar aqui que tem mais para aparecer. Que denuncie, Livino, se você tem, denuncie. Denuncie que nós vamos apurar com rigor. Se houver qualquer desvio, como houve na Fundacan, na época do Tauílio Tezelli, que as pessoas foram condenadas, se houver algum desvio na admissão da Regina, ou houve na admissão do Nelson, será averiguado e as pessoas serão condenadas. Agora, falar, até papagaio fala. Não adianta jogar palavras ao vento. Ele, como vereador, no mínimo está sendo omisso. Então, denuncie na Câmara, apresente suas provas que nós vamos averiguar. Nós, na coordenação geral, assim como todos os secretários municipais, temos o poder e o direito de investigar qualquer desvio, qualquer situação. Então, se ele tem reclamações, que sejam reclamações pontuais. Não adianta você sair falando que todos são ladrões, que todos são corruptos, né? Então, faça reclamação pontual. Vai lá no Ministério Público, está lá o doutor Marco, está lá o doutor André e todos os promotores, a doutora Rosana, atende com confiança. Agora vai lá e leva a prova. Leve prova que o município vai averiguar. Se houver qualquer desvio de recurso, a Regina é a primeira a determinar o afastamento das pessoas, a sua desoneração ou o seu ressarcimento de qualquer dano. Se existe algum desvio, que se apure. O município vai correr atrás. Então, se houver alguma coisa que é presente, ele, no mínimo, não pode se omitir a isso. Então, vá lá na Câmara, apresente sua denúncia e não fique se escondendo atrás de pessoas. Ele diz que se sente traído pela prefeita. Não sei quem que é o traidor, quem que é o traíra, né? Certo? Existe também quem que será a traíra, né? Então, veja bem, pelo que eu conheço da Regina, pelo que eu conheço da sua família, certo? Está mais o do Livino para ser traíra do que para ser traído, né? Então, nós conhecemos o caráter dele, sabemos quem ele é. E a vida pregressa do Livino no meio político e no meio financeiro e na vida pessoal mostra muito bem quem que é o Livino Custódio. A prefeita, ele comentou na entrevista que ele estaria sendo perseguido pela prefeita. Isso está acontecendo? Cara? Jamais. O município atende todos os pedidos dos vereadores e todos os pedidos da população, dentro da normalidade. Certo? Você não pode chegar aqui na prefeitura e ser atendido de maneira diferente do outro município. Então, o município de Camarão tem a prioridade de atender todas as pessoas dentro do limite da lei. O que não é da lei, não tem como o município atender, né? Então, não passa acima disso. Então, dentro da política, o município de Camarão tem feito o trabalho de atendimento, tanto é que os números indicam 60% de aprovação da administração. Então, isso mostra o quê? Que nós estamos no caminho certo, investindo na saúde, investindo na educação e principalmente na recuperação da malha viária. Então, o Livino Custódio jamais está sendo perseguido, assim como qualquer outro vereador dentro do município de Camarão. E mais uma vez eu digo, dimitomia tem tratamento, é só procurar um psicólogo. Tá, Ricardo, está aí a conversa aqui com o coordenador-geral, o Carlos Garcia, a respeito desse assunto aí com o vereador Olivino Custódio. Agora, Carlos, o município pretende tomar alguma atitude em relação a essas declarações aí do Olivino? Se são declarações oficiais, se o município receber qualquer pronunciamento oficial da Câmara de Vereadores, iremos tomar a providência necessária com a abertura de sindicância, abertura de inquérito municipal, no sentido de apurar as denúncias e apurar as irregularidades. Assim como ele devia ser feito na Câmara de Vereadores, quando foi desviado os recursos do erário do Legislativo e foi tomado a providência correta, feita a denúncia e encaminhado para o Ministério Público.